Olá, mas nós estamos aqui novamente na nossa TV VHNet de Lisboa e com o Aldemir Lemos, né, Aldemir? A gente está fazendo esse especial sobre a história do PT, né? Que a gente está discutindo exatamente isso. A semana passada nós fizemos o primeiro programa, foi com o Chico Pedro. E essa semana vai ser com Lincoln Moraes. Fala um pouco de Lincoln, Aldemir. Pois é, rapaz, importantíssimo, né? Lincoln foi uma das pessoas importantíssimas na construção do PT, tanto ele como Salete. Uhum. E depois virão outros programas com outros também. Esperamos não esquecer de ninguém. E quem puder ajudar. Manda sugestão, porque ele está com vários nomes, né? Está querendo fazer o levantamento. A minha meta, eu estou com 80 anos, aí isso é coisa que está guardada aqui na gaveta, né? Uhum. E antes que a gaveta feche de uma vez, a gente tem que botar para fora. Aí nós estamos fazendo essa programação para mostrar um pouco do que foi a construção do PT. O início, né? O início da história do PT, no né? Rio Grande do Norte. E as peças são importantes naquela época, né? Legal. Agora vamos, então, assistir o especial com Lincoln Moraes. Lincoln Moraes só? Ou tem De mais Souza. De Souza. Com essa ou com Z? Com essa, mas fui registrado errado. Aí preferi adotar o Z. Porque na verdade, ele vai contar a história de Lincoln, e começando, Lincoln, na sua chegada aqui em Natal, e como é todo esse ambiente político que resultou nisso tudo. Tudo bem. Olha, quando eu cheguei aqui em Natal, 1978, eu vim trabalhar no planejamento agrícola, na CEPA. Do ponto de vista da militância, eu era vice-presidente nacional da Associação dos Sociólogos Nordeste. Isso significa que foi uma espécie de cartão de visita que me possibilitou eu, vamos dizer assim, participar das coisas. Uma das primeiras coisas que eu comecei a participar, no caso, foi das reuniões da anistia. Aí eu me lembrei da Rossana, que era uma das pessoas. Eu era casado na época com uma pessoa, Salete, que passou a dar aula no Departamento de Educação da UFRN. A Salete ficou muito amiga do Horácio e da Marluce. Marluce eu acho que era orientanda dela, Marluce. E a partir daí, os dois casais, nós ficamos amigos. O Horácio, ainda me lembro, me chamou, inclusive, para participar da Comissão de Justiça e Paz. Que a articulação começou dentro da Associação dos Sociólogos, né? Não, começou porque, assim, através da Comissão de Justiça e Paz, eu conheci o pessoal que era da questão do PCBR. É chamada esquerda do PCBR, o Rivaldo Fernandes e o pessoal. E nós tínhamos lá onde eu morava, em frente ao Camana. Não, só lembrando, pode ir. Sim? Só lembrando, Rivaldo, ele era ligado ao PCR. PCR. Eu disse errado, claro, o PCR. Era da igreja, mas tinha uma ligação com o PCR. Tinha uma ligação com o PCR, que estava rachando na época. Nós tínhamos algumas discussões na Alexandrina de Alencar. Na Alexandrina de Alencar, tinha mais ou menos 3 tipos de pessoas, vamos dizer assim. Em 78. Em 78. Eu acho que já era 79, eu teria que ver. Eu acho que é provavelmente 79. Provável. Tinha algumas pessoas, como o Manu e o Spinelli, que achavam que deveríamos entrar na tendência popular. Tinha pessoas como a Salete, que achava que já deveria criar o PT de imediato. E tinha pessoas como eu que achavam que deveria criar um PT mais flexível, que na época, isso que o Cícero lembrou, que era como se fosse um PP, um Partido Popular, não o PP do Tancredo Neves, evidentemente.
Nessas discussões, o Manel da Conceição descobriu que eu morava aqui e veio com um militante da antiga AP, o Gaspar, e passou a me procurar e a gente abriu essas discussões. E foi a partir daí, eu acho que você deve ter participado também de alguma dessas discussões. E aí, o que eu individualmente achava que deveria ser o PT, era exatamente as informações que o Manel da Conceição e o Gaspar forneceram. O Gaspar é de onde? O Gaspar, um militante da AP de São Paulo. Eu fui da AP no Ceará, o Manel da Conceição era da AP e o Gaspar era da AP, da Ação Popular Marxista-Leninista. Como eu falei, o Manel da Conceição descobriu que eu estava aqui, que até hoje eu não sei direito. E aí passamos a ter várias reuniões de um rival e tudo. A partir dessas reuniões, todos, como convencido, fora o Mano e o Spinelli, né, que consideraram que ainda era melhor entrar na tendência popular. Dessas reuniões? Era mais ou menos 6, 7, 8 pessoas. Eu, Salete, você participou, né? Você participou de algumas dessas reuniões, o Rivaldo, Manu Spinelli e a Salete. Sim, o Manel da Conceição e o Gaspar. Então, a partir dessas reuniões, Aquele lá ligado àquele seco, suco alcooleiro, né? Sim. De quê? Da área canavieira. Sim. Não, na época? Não. Na época. Mas ele participou Não, participou depois. Foi. Quem? Eu esqueci o nome dele, mas era de uma oligarquia aqui do estado, né? Acho que estava. Você está falando de Bruno Maranhão? Eram dois. Não, mas nessas reuniões não. Não, nessa não. Não, o Bruno não. Não, isso era. Então, esse grupo, então, passou, fora o Mano Spinelli, esse grupo passou a considerar que deveria fundar o PT. E passou-se a partir daí, principalmente o Rivaldo, na época que tinha uma presença muito forte, vamos dizer assim, faz as ligações com o ITEPAN, Instituto, né? E o ITEPAN passa a ser um local que passou a ter várias reuniões. Teve reunião no ITEPAN, e aí, a partir dessa reunião do ITEPAN, que foi o Aldemir passa também a participar. Isso já é final de 79 ou início de 79? Final de 79, 80, por aí. Porque esse grupo lá na reunião reuniu-se várias vezes. E aí nas reuniões do ITEPAN, veja bem, tinha um pessoal que era ligado ao MEP. Sim, essas pessoas, eu e Rivaldo, a gente passa a trabalhar com o Gaspar e o Manel da Conceição, a ideia de construir o que seria chamado a esquerda do PCR. A esquerda do PCR. Formou esse grupo, a esquerda do PCR. Já vinha lá de Recife, no eixo estudantil de Recife. Então você tem um grupo que era a esquerda do PCR. Você tinha, com as reuniões do TEPAN, tem um outro grupo que vai participar, e que no início era importante, que era o MEP. Que era o Agamenon e a Denise, principalmente. Movimento de Emancipação do Proletariado. Proletariado, tinha o MEP. Tinha pouquíssima coisa aqui, mas tinha. Tinha um jornal, tinha alguma presença no movimento estudantil e tal. E tinha o Aldemir, que direto ou indiretamente era ligado ao PCBR. Que eu não sei se na época eles já eram militantes, mas de qualquer forma tinha uma relação, vamos dizer assim, direta com o Rubens Lemos, né? Que era... Mas sempre foi ligado ao sindicato dos comerciários. Comerciários, claro. Então, assim, você tem assim, a esquerda do PCBR, que juntava vários cristãos, que eu diria assim, das pastorais. Do PCR. Né? PCR. Pastoral popular, né? Era? E a pastoral operária. Principalmente a pastoral popular, né? Dos bairros, lembra?
Me lembro que tinha o Edivan, PJMP. era. Transformou na PJMP. Tinha o Edivan, tinha o Edson, tinha um bocado de gente. E tinha pessoas que não era exatamente da pastoral de fábrica, mas que estavam ligados, que eu acho que é o caso do Cícero, o pessoal do MEB, né? MEB, eu estou chamando assim. Cícero e Sá, né? MEB e Sá. MEB e Sá, Dois. né? E com alguma presença no movimento estudantil, tinha presença. Que aí eu acho que entrava Moisés, não era? Que já foi Que foi ligado. dos anos. Moisés Domingos. Porque ele só Foi sai em até 80, presidente né? do TCE também. 78 para 79 que deixou a prisão, não foi? Então, assim, eu estou só dizendo que a origem do PT passa pela formação desses grupos e vem o Manuel da Conceição, teve um papel fundamental, é isso que eu quero dizer. Né, que é preciso resgatar a importância do Manuel da Conceição na fundação do PT aqui. Né, porque ele dava, assim, ele e o Gaspar. Né? Então, a partir das reuniões do Itepã, e teve também algumas reuniões nas quintas, não foi? Teve reuniões nas quintas. Então foi criada uma comissão, era a comissão pró-PT. Foi tirada uma coordenação estadual dessa comissão pró-PT. Você lembra as pessoas? Lembro, sim. Eu lembro que bem estava Rivaldo, eu estava... Posso ir? Mira, eu. Era. Mira era ligada à Pastoral Operária. Pastoral Operária. Eu estava também. Eu acho que era bem umas 10 pessoas. Ivanildo. Tinha um peso muito grande dos cristãos e essa organização que estava nascendo, que era a esquerda do PCR. Tanto que houve a disputa de chapa e nós ganhamos facilmente. Porque de um lado tinha esse setor, que foi o setor fundador, e do outro lado tinha o Aldemir, que foi o candidato do PCBR em aliança com o MEP. Então, o primeiro presidente do PT era ligado a esse grupo, é isso que eu quero dizer, da esquerda do PCR. Quem foi? Rivaldo. Rivaldo. Tem um outro dado importante aí, que o Cícero deve lembrar também, o PCdoB estava naquela época de rediscutir a questão da guerrilha do Araguaia. Então estava no momento de racha. Então estava um negócio meio fluido. Por que isso é importante? Porque quase todos os militantes do PCdoB da área rural vieram para fundar o PT. Lembra o nome desse? Claro, Ferreira, Zé dos Santos, o Mineral de Montanhas, Elisiel. Tinha mais ou menos umas 8 lideranças. Quando o PCdoB subiu uma vez, faltou ficar louco. Mas como é que é isso? Claro. Os dois, na época de... Área rural. Quem era o pessoal do Damião. PCdoB? Damião. Glênio e Alírio? O Alírio nessa época não estava ainda aqui, não. Era mais o Glênio. Mais Glênio. Que participou das discussões do PT, da fundação do PT. O Glênio, o Hacker, o... Qual é o nome? O menino que estava em Brasília. Sabe lá. O Sávio. Ximenes. Participaram. Ele é Dodoro, eu acho que participaram também. Ou então assim, então foi uma fusão de grupo. Que também veio do movimento estudantil. Também era. Então, e tinha um pessoal que não era. Então, assim, o primeiro momento foi essa articulação. Eu concorri numa chapa contra ele na época de Humanas, e ele que ganhou. Sim, lá na. Sabe, né? Na de Humanas. Sim, diretório. Então você tinha assim, as origens do PT vêm dessa articulação na Alexandre de Alencar, principalmente com a vinda do Manuel da Conceição e os cristãos e algumas pessoas marxistas, como era o meu caso, sei lá,
Então vem daí a origem. O segundo momento que eu chamaria é o do Itepã. O momento do Itepã, que você tem grande parte dos cristãos, algumas pessoas assim individualmente da marxista, como era o meu caso, o pessoal do PCBR influência e o MEP influência. Inclusive o pessoal ligado, por exemplo, à igreja tem uma influência muito grande também do marxismo por causa da teologia da libertação. Tinha. Por isso que eu estou chamando de cristão no sentido pessoal, mais da teologia da libertação. Não era aquele catolicismo mais tradicional, eram os cristãos, principalmente MEB, Sá e as pastorais operária e popular. Então isso aí dava uma base mais popular nesse sentido, né? Então o Itepã é o momento que vai... você cria a comissão pró-PT. Sabino já era ligado a esse grupo ou estava chegando? Sabino nunca teve uma participação direta. Direta, não. Ele Dava um apoio. Não, ele dava apoio. Dava apoio, dava. Mas foi um pouco depois, né, Cícero? Foi. Depois. Então, veja bem. Então, eu diria assim, do ponto de vista do Itepã, o Itepã e o colégio, ali na Metropolitana, eu diria que foi mais ou menos o segundo momento. Ou seja, que você abre e contatos. Eu mesmo fiz contato, por exemplo, com Varela Barca. Havia, inclusive, uma possibilidade do Varela Barca ser o nosso candidato para 82. Ele mostrou-se aberto na época. Até porque ele era advogado da Associação de Sociólogos, então tinha. Eu fiz contato com o Roberto Furtado. Só que o Roberto Furtado disse, não, eu vou continuar no PMDB e tal. Então não tínhamos parlamentar. A gente achava que o Roberto Furtado, que era um deputado, vamos dizer assim, combativo, né, na época e tal. E então é quando você abre. Então tem essa primeira comissão pró-PT, que tem o Rivaldo, que é eleito presidente. Rivaldo, né? E aí você passa a tentar criar os diretórios no interior para legalização. Esses diretórios tinha essas lideranças da área rural, que era PCdoB e ao mesmo tempo cristão, né? Ao mesmo tempo tinha uma ligação, né? Que aí eu estou destacando aqui o caso do Damião, de Touros, Damião de França, o Elisiel de Montanhas, o Rivaldo de Goianinha. Você já tinha Centro nessa época, né? Não. Vem depois? Centro é depois. Centro, se eu não me engano, é mais ou menos de 83 por aí. Mais ou menos. O Centro foi uma aliança posterior, que o Manuel da Conceição faz com o PCBR. Para a formação do pessoal do interior. Era. Não é uma entidade. Era. Né? Era como fosse o lance do... Criaram um pouco o FETARN. A FETARN, né? Era. Eu mesmo consegui financiamento para o Centro-Via Políticos Agrícolas e tal. O pessoal da FETARN não gostava, evidentemente. Depois você construiu a oposição sindical rural? Era o Centro, existia essa oposição e que o Ferreira era a principal cabeça. Tanto que o Ferreira depois foi presidente do PT, né? Se eu não me engano, foi o segundo presidente depois do Rivaldo. Né? Havia, pelo menos de minha parte, porque tá... E da política também, foi? Bem depois. Eu considerava que era importante que o pessoal da área rural, que eles, como é que eu vou dizer assim, que eles ocupassem os postos-chave do partido. Eu achava que o PT deveria ser uma espécie de escola política. Nessa época, como hoje, a minha principal referência continua sendo a Rosa Luxemburgo, né, vamos dizer assim, o PT como uma escola política. Evidentemente que essas ideias, e aí houve as divergências internas, né, os choques muito grandes internos, né, então essa esquerda PCR tomou algumas iniciativas a nível nacional,
tinha gente em São Paulo, tinha gente no Rio, tinha gente em Recife, tinha gente na Bahia. Era assim uma... No fundo era uma tentativa de juntar o que restou do PCR com o que restou da antiga API. Por exemplo, a maior liderança nacional da AP, da antiga AP, que era o Jair Ferreira de Sá, por exemplo, estava nessa articulação. Fazia parte da coordenação nacional da AP, Jair. Jair, famoso, muito famoso dentro da AP, né? E aí famoso Dorival. Enfim, então você tem a... Tinha outro também que depois assumiu a direção do PT, nacional, lá da Bahia, né? Jorge sempre está aqui, Jorge Almeida. Não, né? Jorge Almeida não, o outro. Vacareza? Vacareza. Vacareza depois virou ligado a fazer aliança com o Maluf. Está sendo até processado por corrupção. Hein? Aí o que acontece? Então você tem assim... Aí na experiência, os choques muito grandes. Então você tem um racha muito grande dentro do partido, antes das eleições de 82. Então, de um lado, você tem um setor mais liderado pelo PCBR, com apoio da direção nacional. E do outro lado, você tem o pessoal mais ligado à antiga PCR, que fazia parte eu, Cícero, Rossana, né? Kátia, tinha o apoio do Hélice Catena, etc. E houve um racha terrível, porque aí o Rivaldo sai, sob a influência direta ou indireta do MR8, Rivaldo sai junto com o pessoal para o MDB. Sai quebrando, né? Foi uma orientação do PCR e também de Recife, né? Que até o próprio Cajá também. Cajá, né? Pois é. Saiu também. Saiu, foi do MR8 também. O MR8 tinha uma presença muito forte no Brasil. Né? E aí, ou seja, então a partir desse momento, dessa saída do rival de grande parte do pessoal da base, quem passa a hegemonizar durante muito tempo é o PCBR. Daí o próprio fato do Rubens ser o candidato de 82. Né? Isso eu até acredito que, independente em qualquer coisa, ele seria um bom candidato, vamos dizer assim. Né? Era um cara jornalista, conhecido, radialista. Mas houve muita discussão. Várias, brigaiadas enormes. Para chegar a Rubens, primeiro... Não para chegar ao Rubens. Sim. Como eu disse, o Rubens, ele era... mais ou menos um consenso, né? Era... Também, Varela Barca também já não estava no páreo. Não, ele tinha morrido há muito tempo. Varela Barca, eu acho que ele morreu em 80. No início de 80. Foi o processo do câncer, né? Foi. Câncer, exato. Foi o câncer que complicou a vida dele. Era. E aí houve um racha muito grande nesse período. Dentro do partido, a gente fundando os diretórios e ao mesmo tempo. O fato é que a gente conseguiu chegar em 82 bem rachado. A igreja saiu uma parte toda para esse lado, né? Com o Rivaldo. Foi com o Rivaldo. Por exemplo, o Edivan, não era? O Edivan nessa época, Edivan Martins. Rosa, né? Rosa, Vladir, Edson. Aqueles irmãos, os dois tinham dois irmãos do ML8 que se andavam juntos. Era Damasceno, Edson sei lá, Damasceno. Era Edson? Não, era Edson e outro. E o outro. Um irmão. O fato é que com as eleições de 82, com essa briga... eu me lembro que eu liguei pro VEFOR na época, exatamente para vir aqui para a gente conseguir tentar gerir a crise. O VEFOR saiu pela tangente. O Apolônio de Carvalho veio aqui, mas então a gente conversou bastante, né, mas não chegamos a um consenso. Lá na casa de você. No Hélio. Na casa do Hélice Catena. Mas não chegamos ao consenso, até porque o Apolônio era a antiga liderança do PCBR, né? Fundador, né? Uma super figura genial. Então, assim, ficou esse grande racha que atravessou 82. 82 que foi
um baque muito grande, né? Porque havia uma expectativa nacional, que o PT elegeria muita gente. Então, mas antes de além de 82, sim. Fala aí um pouco, a vinda de Lula foi em que ano? 80? 82, eu acho que foi 82. Aquele comício lá no Alecrim. Na Gentil Ferreira. Foi no Alecrim nessa época. Não, foi antes. Foi antes de 82. Foi antes porque foi o Rivaldo que arranjou. Era uma sede que tinha lá, em Lagoa Nova, né, ali? Lagoa Seca. Lagoa Seca. Tinha uma sede lá. As fotos que aparecem eram uma sede. Eu tenho ali Perto da Jaguarari. a por rua. ali. Exatamente, perto da Jaguarari. Quem morava lá era o Mano. E quem arranjou a sede foi o Rivaldo, inclusive. Irmão de Toinha. Irmão de Toinha. O Rivaldo nessa época era casado com a Toinha. Então, exatamente. Então, em 82 foi o comício que foi importantíssimo, né? Houve até problema de repressão. Eu me lembro que nessa época o Tião Carneiro saiu disfarçado de Lula para a polícia ir atrás, né? Saímos lá da Associação dos Jornalistas, nós combinamos um esquema, como o Tião era barbado e tudo, nós combinamos, então o Tião saiu como se fosse o Lula. Todo mundo, aquela coisa toda, né? Quando ele veio para cá? Foi nesse período do comício, né? Nesse período do comício, né? E foi um período que foi marcado por essas grandes divergências, pau cantou mesmo, e marcada E como é que foi o programa de governo... pela fundação dos diretórios. E o programa de governo de 82? Porque você vê que era terra Trabalho e Liberdade, né? que era o nacional. Na realidade, não tinha um programa de governo. Na realidade, você tinha uns pontos, o que a gente pode chamar de plataforma de governo, e não programa. Eram vários pontos. Né? Inclusive, não tinha nem perspectiva. Não, e o próprio PT Nacional era contra governar. O PT Nacional era contra governar. Né? Então era aquela ideia de que eu vou disputar para divulgar, né, a proposta do partido, para ampliar as bases sociais do partido. Né? Então, assim, mas de qualquer forma, então não havia uma... Como é que eu vou dizer assim? Não havia um programa de governo. Né? Então não havia uma plataforma, como você está lembrando, são vários pontos. Na educação, vou fazer isso, educação pública e gratuita. Eram mais palavras de ordem. E havia, eu diria até que funcionou razoavelmente bem para a época. Para a época, porque aí tinham várias pessoas, algumas pessoas, principalmente da universidade, se reuniam com o Rubens, né? Discutia um pouco. Eu me lembro que a Salete era uma das pessoas muito importantes, Salete Machado, da Salete, que era minha ex-companheira. Eu lembro que a Salete era uma das pessoas que conversava com o Rubens sobre isso. Então, eu me lembro que teve um debate, famoso debate na televisão, né? Não sei se você lembra. Foi lá em Recife. Foi. Eu vi as imagens daquilo ali. Pois é. Foi na TV... Excelsior? Na Globo de Recife, que eu não sei Comércio. se era a Jornal do Comércio ou Rádio Clube. Eu me lembro que aí, eu me lembro bem desse famoso debate, né? Que o candidato, no caso, já era o Rubens, o Zé Agripino, o Aloysio Alves. Então não tinha propriamente um programa. Vicente Cabral de Sim. que era o Pelegão, né? Sim. Então, assim, até 82, eu diria que além dessas grandes divergências, que não era privilégio do Rio Grande do Norte, nacionalmente, todos disputando, era também um período de você fundar os diretórios, que era uma burocracia terrível, né, de você fundar os diretórios. Então, como é que esses diretórios eram fundados? Muitas vezes você... Na área rural, além dos contatos, tipo assim, né, que o pessoal do rural já fazia, você tinha várias pessoas
que dirigíamos para a área rural, né? O próprio Cícero, eu, Geraldo Guedes, Muitas vezes no teu carro. um dos, três que acabou. Você é candidato a federal, né? Mas ali era para divulgar, ali ninguém era candidato. Eu fui candidato mesmo em 86, né? Ali está assim, o máximo de candidato. Então você ia nos sindicatos, atrás das lideranças, era um negócio meio... Você chegava e dizia, ó, sou do PT, estou querendo a reunião com os trabalhadores. E muitos diretórios foram fundados assim. Não tinha recurso nem nada para... Não, era individual, cada qual, quem tinha carro acabava. Eu acabei uns 2 ou 3. Eu também. Então eu acabei com ele, Hélice, Catena, Joaquim. Joaquim é uma pessoa fundamental, então Joaquim, que não era de nenhum desses grupos. Mas ele tinha um papel importante também, porque ele tinha alguma ligação com São Paulo, né, inclusive com o VEFOR, porque ele foi aluno do VEFOR, né, que ele era o secretário. E aí, Aldemir, esse trabalho vem de longe, né? A gente está conversando há muitos anos sobre esse negócio da história do PT. Chegou a hora que agora a gente vai pegar esses meses para toda semana ter um depoimento, né? Pois é, Roberto, como é importante ter você guardado documentos importantíssimos, de longas datas, né? Desde a praça ali da greve do pessoal da Cotene, e tal, e Roberto nos acompanha nos movimentos sociais, e sempre guardou esses documentos, que vêm desde Das antigas, né? antigas e da igreja Do Itepã. Dos direitos humanos. Vai mudando de Essas lugar, mas a coisas luta todas. continua a mesma. E hoje, graças à tecnologia, né, tem Rômulo e Ítalo, que estão fazendo um trabalho importantíssimo na questão de fazer com que essas fitas gravadas ainda em VHS naquele tempo possam aparecer. Não, isso vai virar trabalho de formação, né? Para as Pois é, pessoas. também. Porque quem hoje, assim, às vezes todo mundo vira deputado, aquele negócio, mas esquece do Chico Pedro e dos Lincoln Moraes da vida, né? É bom que conheça, né? Para saber como é que isso começou, né? Tem que ter o começo, né? Tem que ter o começo. E o Joaquim era advogado, então às vezes alguns problemas de ordem legal, o Joaquim era uma das pessoas que teve um papel muito importante nisso. Também pela universidade, né? A universidade também, com ele e a companheira da esposa dele, né? Mas dos dois ele era que militava mais. Ele sempre deu muito apoio, né? Como eu disse, né? Então teve várias pessoas. Então vai formar esses diretórios foi uma loucura. Uma loucura. Porque aí fazer as atas, ninguém tinha experiência de fazer. Quem era o vice de Rubens? Era... Não sei se era o Elisiel, não. Elisiel era senador, né? Jaciro já estava aí em 82? Não. Ainda não. Não. Eu acho que ele provavelmente era simpatizante, eu não sei Em assim. 82 ainda não. Não estava. Nessa época quem estava das pessoas mais conhecidas. Estava falando aqui, né? Eu, Cícero, Salete, Geraldo Guedes, que tem um papel importante. Foi São Paulo, Aldemir, próprio Rubens, o Mineiro, Regis, sempre ligado ao Aldemir, né? Muito ligado ao Aldemir. O pessoal do rural, que eu digo assim, que é Ferreira, Lisiel, Damião, Zé Gonçalves, o Cesário, lá em Macaíba. Cesário. Lá de pureza, de pureza. Rivaldo de Goiânia. Rivaldo. De pureza, como nome Zé dos Santos. Tinha aquele lá de Lagoa Salgada, era o bem conhecido. Ele participou, acho que das ligas, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome dele. Sim, o Chico, famoso Chico Pedro. Não, eu estava pensando que era Chico. Chico Pedro de Riachuelo. Então tinha mais ou menos umas 8 ou 10 lideranças da área rural, que era oposição sindical. Então, esse pessoal da área rural, de sindicato, eles, como é que eu vou te dizer? Tanto tinha ligação com a Igreja Católica, como alguns tinham ligação com o PCdoB, anteriormente.
O Ferreira, por exemplo, era secretário da FETARNE na época. Né? Secretária. Então, esse é um período... Sim, o Hélio Scatena, né, que eu estou falando que era... Sim, aí vários professores da universidade vão entrar aí nessa época. Brasília, né, que estava fora. Tá falando de... Até 82, por aí. Eu estou falando do Roberto Hugo. O Brasília entra que ano? Eu acho que é mais ou menos em 83, por aí. Ela Foi tá, a campanha de Rubens. que eu posso estar enganado, mas eu acho que ela estava fazendo mestrado ou doutorado fora. Eu não tenho certeza, não. Mas ela entra um pouco depois. Mineiro entra que ano? Mineiro entra nesse período. Também de 82? 81, 82. Participa da campanha de... Participa. Uhum. Acho que o Luciano Almeida, não sei se já tinha saído, que teve um papel importante também. Jornal Salário Mínimo, que a gente criou, que não era do PT, mas que era um frentão, Jornal Salário Mínimo. Que é bom você conversar com o Luciano sobre o salário mínimo. Uhum. Eu mesmo escrevi várias vezes no salário mínimo. Eu fiz um bocado de chat. Se fazia um site. O salário mínimo se reunia ali na Associação dos Jornalistas. Né? E nessa época, quem também deu uma passada rápida aqui foi o próprio Dermi. Não, o Mas Dermi... não participou do lance do PT, não. Não, mas que eu saiba, ele dava um apoio, assim, que eu saiba. Era da... Ele sai em 80. Pois é, mas eu acho que ele teve alguma discussão, porque eu conheci pessoalmente que ele era da Comissão de Justiça e Paz. Eu conheci através do Horácio. Uhum. Horácio Paiva. 77, 78 a comissão. Mas eu conheci aqui o Dermi. Assim. A gente inclusive sentou com ele várias vezes, chamava ele para discutir. Ele dava apoio, sim, eu não sei detalhes, mas que eu saiba, ele... E também tem um detalhe que eu lembro que muitos encontros, que eu era muito ligado a Pio, muitos encontros eram lá em Pio. Eu lembro que sempre teve uns debates. Quando era coisa maior era lá na casa dos padres de Morro Branco. Né? Teve debate, inclusive lá, teve alguns debates. Né, que era exatamente, eu me lembro, daquela casa ali, bem grande, cheia de... Lá atrás, né? Teve debate, sim. Eu me lembro de um debate, estava até a Luísio Alves, não sei o quê. Não, mas aí já é o debate da Comissão de Justiça e Paz, que aquele debate, eu estava lá, que eu coordenei aquilo. Mas teve reunião do PT lá. Não, porque uma coisa, 82, a Comissão de Justiça e Paz fez uns 15 debates, que é aquele ali que eu te falei, que a gente gravou. Sim. Esse era o debate que terminou lá em Ponta Negra com um debate com todos os candidatos. Teve um debate em Mãe Luísa que eu fui, pelo PT. Antecedeu em vários bairros. Me lembro que quem estava lá era o carinha lá, aquele professor de direito. Eu me lembro que ele dizia assim, Lico, nós que somos a oposição de guerra, você é a oposição de direita e eu sou a oposição de esquerda. Então tinha... o que eu tinha comentado, que eu acho por isso que eu estou dizendo, porque se você... é importante saber essa origem, porque vários grupos de esquerda tiveram peso grande. Diferente... você tem vários livros importantes sobre isso. Margaret Cake, que é citada pelo Sandro, que é o melhor livro sobre o início do PT, né, da norte-americana, que ela vai exatamente dizer, nos locais onde você tinha um movimento social não era tão forte, então os grupos de esquerda passam a ter um peso maior proporcionalmente. Tem o caso de Natal, Fortaleza, né? Então Natal foi um caso, quer dizer, o Rio Grande do Norte foi um caso típico. O que eu acho que o que poderíamos destacar de particular no caso, eu acho que o Rio Grande do Norte foi o peso que os cristãos tiveram muito grande. Que eu acho que no Ceará não foi tanto. Não tem uma cidade, mas eu acho que não foi tanto. Né? Porque aqui tinha o MEB e o SAR, que era importante. E a fundação do PT, como é que... foram três pessoas, né? Desde o final dos anos 40. Como é que foi a questão da fundação do PT e a delegação que foi para Encontro Nacional. Sim, primeiro. Não, Encontro Nacional nós mandamos um Rivaldo, que eu me lembre. Aldemir e tinha um terceiro que eu não estou lembrado qual é. E aquela, quando levaram o cordelzinho. Ali foi o Crispiniano, né, que fez? Foi.
Não, Menino. Foi não? Qual cordel você está falando? Rapaz, segundo Aldemir, a viagem foi financiada, eles fizeram um cordel de um cara. Eu acho que foi o Foi Crispiniano. não, foi o Crispiniano. Ah, foi o Chechel. Foi lá de Santo Antônio. Chechel. É um cabo desse, É o Chechel ele levava uma mala todinha de Era, o Chechel era bem engraçado, ainda me lembro da cara dele. Chechel, o nome do cara? Eu acho que era o Chechel. É vivo ele. Eu acho que ele é vivo ainda, né? O Chechel. Alguém tem esse cordel? Não, eu não tenho. Mas o pessoal de Santo Antônio deve ter. Deve ter lá, Santo Chechel. Antônio, né? É, Santo Antônio de Salto da Onça. É. Sim, e aí tinha um papel importante também, porque a esquerda do PCR tinha uma ligação muito grande com a Paraíba. Era o Vanderly, não era? Que era também ligado aos cristãos e também era ligado ao PC. Então dava muito apoio também. Né? Tanto que o Vanderly foi colocado na direção nacional nesse período, exatamente como um delegado desse grupo. Né? Na direção nacional, se você olhar a composição da direção, a primeira direção nacional, né, tinha. Né? Mas aí, esse primeiro encontro nacional, realmente, que eu me lembro bem do Rivaldo, se eu não me engano. Eu acho que o Aldemir também realmente foi. Mas eu acho que foram só dois, não sei se o Ferreira foi. A cidade eu não lembro, não. Teria que ver. Você pegou assim os dois nomes de maior consenso. Era. Mais uma representatividade para mandar. Era. Os dois mesmo. E nessa época era uma época que muita gente circulava, né? Muita gente passando. Havia. debates. Tinha muito assim, havia uma. Como é que eu vou dizer? Efervescência. Havia um clima, havia uma certa efervescência, né, veja bem, e havia, por exemplo, um clima assim, meio de potencial de simpatia pelo PT. Né, havia, né, tanto que o problema era a burocracia, fundar essas coisas. Fundar o diretório, gente. O pessoal preencher Papel, fazer a ata, reunir o pessoal. Era terrível. O pobre do Roberto Hugo, eu nunca me esqueço de uma ata em Canguaretama, se eu não me engano, que o Roberto Hugo disse assim, não sei o que, digo, não, volte para a página, não sei o que, não, volte de novo, não sei o que, tinha uma ata assim. Dizia assim, dizia assim, E o Roberto, se a porcaria, ele disse no meio da reunião. não mande mais Roberto Hugo para cá, não, que ele fala a gente não entende nada. Era, Roberto Hugo era famoso. Mas é outro que fundou muito diretório. É outro que eu acho que vale a pena conversar também com ele. Roberto Hugo. Tinha um Fusca, famoso Fusca Azul, não era? Ele e a mulher dele, né? Não, na época não era na Gorete, não. Na época não. Mas eles já namoravam. Era, eu Não acho. é da universidade, né? Era Gorete. Então, assim, eu acho que o principal, então você pode que as bases do PT eram as bases dos cristãos, um grupo de esquerda. Né? Eu diria que o movimento estudantil, eu acho que ele vai ter um peso, eu acho que não. Logo depois do Itepã, né? Aí vai ter um peso. O fato é que, só para. Embora sem entrar em detalhes, mas nacionalmente, incluindo 82, o partido tem uma queda violenta. Né? Então, assim, é um momento fundamental para tentar entender a reorganização do PT. Porque até 82, inclusive, Natal não tinha muito peso. Não tinha o peso que passou a adquirir depois. Né? Não tinha o mesmo peso. Então você tinha os grupos. Você tinha chamado esquerda do PCBR, que vai se acabando, né, com a saída do Rivaldo de muita gente. Continuou, mas claro, mano. O MEP, PCBR. Esquerda do PCR. PCR. É PCR. PCR. O MEP, PCBR. Bem lá na frente, eu acho que uns 2 ou 3 anos depois, vem a Convergência Socialista com o Hugo Manso, inclusive, que foi inicialmente da Convergência. O Hugo aparece que ano? Eu acho que é 83, por aí. Ligação também com o MEP, foi no início? Não. O Hugo Manso não. Não, acho que não era. Não, o Hugo Manso. Convergência. Convergência Socialista. Não, o Hugo apareceu lá para 83, se eu não me engano. Depois da campanha de
82. Aí termina a campanha de 82. O que é que fica Quase nada. Dinamita tudo. Nacionalmente, não foi só aqui. Sim. Aí como é que foi a retomada? Houve uma retomada. Essa retomada a gente reuniu-se. Eu me lembro bem. Isso início de 83. Foi 82. Eu me lembro que a gente sentou eu, Moisés, Cipriano, Zizinho, Hugo, né? Não se me lembro se estava, eu acho que não estava mais diretamente na municipal, não, né? Não, tô indo apoiar. Só no início. Era. Eu fiquei mais na função do jornalismo. Sim, era. Tinha um grupo que ficou com essa parte. Então, esse grupo, o Ademir participou, mas não era da linha de frente desse grupo de rearticulação a partir de Natal. Não é que as outras pessoas não participassem, não é isso. Eu estou só dizendo que a ideia central qual era? Era reorganizar o partido a partir de Natal. E Crispiniano aparece que ano? Não, o Crispiniano, ele aparece... O Crispiniano tinha uma aliança com o PCBR, né? Eu não me lembro se em 82, eu acho que ele não estava, não. Mas desde o início ele era aquela pessoa que ficava nas franjas, a gente pode dizer assim, né? Conversava, discutia, desde o início. Ele tinha alguma presença. Tinha a história dos cordéis, porque ele foi vereador em Santo Antônio, não foi, mas na época ele não era do PT, quando ele foi vereador em Santo Antônio de Salto da Onça. Foi da Arena, né? Eu acho que sim. Era um partido bem esquisito. Era. Ele foi o cara que foi crescendo, né, aos poucos, vamos dizer assim. Para você ter uma ideia, uma coisa muito expressiva, primeiro a gente teve aquela sede, a vizinho relógio, no Alecrim, e depois a sede, que era a casa do pai do Zizinho, ali, né? Você tem uma ideia assim, que o Zizinho teve um peso muito grande nessa retomada. A ideia era, vamos dizer assim, reorganizar o PT a partir de Natal. E reorganizar tanto no sentido mais estrutural como a parte, famosa parte legal, né? Que sempre... Era um nó, né? Era um nó terrível. Haja nó. Aí teve a eleição de 85 nas capitais, que aqui não conseguiu se legalizar. Não legalizou. Foi Tião Carneiro? Não, Tião foi candidato, não. Ficou o Hugo e eu, como que seriam os candidatos. Em 85? Para a eleição de capital, mas não pegou porque nós não conseguimos legalizar. Eu me lembro que eu escrevi um programa de governo, eu teria até que procurar isso. Não foi? Que não foi bem visto, porque o PT achava que não devia governar, não é isso? Aí chegou a ser discutido o programa. Eu divulguei várias vezes esse programa, que era um verdadeiro programa, dava mais ou menos umas 7 páginas por aí. Tudo é isso ainda, em algum lugar? Eu acho que eu encontro. Acho. Né? Porque havia... Aí eu vou ter que... Porque como é que eu vou dizer assim? Porque quando o PT ele é formado nacionalmente, você vai convergir nacionalmente, que vai influenciar. Vamos dizer assim, raízes anarquistas, que você não deveria participar, não governar, raízes stalinistas, que você só deve participar do legislativo, mas nunca do executivo. Depois se reúne e diz o que vai fazer, né? Essa resposta, né? E o sindicalista de São Bernardo, que era o setor que hegemonizava, que havia, assim, mas também não tinha muito interesse em participar do executivo, ou seja, seguia a tendência stalinista, embora de maneira mais matizada e tal, né? Então, assim,
quando eu cheguei em 85, depois da derrota de 82, passa a ser rediscutido. Mas a primeira proposta do PT para governar vai ser em décimo de 87. Não, mas está por uma tese aí. 87, que é a campanha... Quinto Encontro Nacional. Dezembro de 87. Uhum. Aí quem é que saiu candidato? Não, foi dezembro de 80. Não, nessa época você teve eleições, assim, ó. Eleições de 1982 nos municípios, fora aquele da chamada Instância Hidromineral de Segurança Nacional, que foi uma coisa que a ditadura inventou para não ter eleições em Santos que o PC ganharia. Então a ditadura inventou essas histórias. 85 somente nas capitais. Né? E aí você depois vai ter 89, que é a eleição nacional. Sim, 82 eleições para governo do estado também. 88 para prefeito, né? Prefeito. Foi quando o PT elegeu 36 prefeitura. Aí 88, quem foi o candidato aqui? 88 foi Tião Carneiro. Foi. Tião, né? Sempre me encontro com ele em Gostoso. Ele é casado com pessoa. Tá Né? aqui, tá de novo? Não, está em Brasília, mas sempre. Sim, Porra. sim. O Tião foi o candidato. Aí, como é que era o PT nessa época de Tião? Já era bem Já tinha mudada. mudado muito, né? Já era mudado, até porque aí é uma interpretação assim, não muito pensada, mas hipotética de minha parte, né? Vamos dizer assim. Não, a fundação é decorado, como se diz, né? Que é tudo isso aí. 88, não havia mais essa polarização entre PCBR e esquerda do PCR. Até porque o PCBR começou a levar umas prensas dentro do PT. Né? Ou seja... Aí tira para a área sindical. Né? Não, aí o PCBR passa também a, vamos dizer assim, a ter uma relação mais amigável com as outras pessoas, com os outros grupos. Ainda tem uns prestistas aí também, né? Que foi outro grupo. Sim, que entrou depois. Fernando Lucena, que vem do... Não, Gregório Bezerra. Gabriel Bezerra. Ele... Que é Zé Gonçalves. Zé Bezerra. O próprio Salomão é um pouco ligado a esse Era, exatamente. Porque Salomão, você nunca sabe como é que ele está, né? Ele está aqui, está ali, sai. Então, assim, 88 foi um clima legal, eu diria. Um clima legal. Agora veja bem, se você... Mas o partido muito frágil ainda. Muito frágil, né? Mas não houve, como é que eu diria assim? Não houve grandes divergências. Quando é que entra o povo da PRN? Júnior é início dos anos 90, é? PRN. Júnior Souto. Não. O Júnior já é mais pra frente. Júnior é bem mais na frente. Como é que os professores entram nesse lance do PT? Que ano entra? Não. Porque os professores eram Lucena, né? Eu acho que Era Lucena. Lucena. Individualmente, várias pessoas, dentre outras nós apoiamos a outra chapa que venceu, que foi o... Depois eu lembro o nome dele. Uhum. Eu sei. Depois é o seguinte, na municipal, eu era diretor de sindical e a gente passou a tentar articular. Nós tivemos uma reunião, inclusive, ali na farmácia, né? Esse é um local de reunião, que era exatamente para apoiar a candidatura do Júnior Souto. Então, o PT municipal... Para a PRN. Então, a PRN. Então, a PRN. Eu não diria que a gente teve uma presença tão significativa, assim, eu acho que foi o próprio Júnior, Mineiro e Fátima, principalmente. Mas a gente apoiou essa chapa, como apoiamos vários sindicatos. Né? A PRN, assim, você tinha a PRN e tinha a SOERN. A SOERN era dos orientadores educacionais.
na qual a principal pessoa era Fátima Bezerra. Fátima, Gilca, etc, etc. Eu me lembro que filiava todo mundo, até me filiaram na época, era um negócio... E depois é que houve a fusão para formar o SINT. Então, assim, no caso dos professores, foi uma aliança do PT e PCdoB, né, lá dentro, que possibilitou, vamos dizer assim, a eleição do Júnior Souto, que depois, né, deputado e tal. Agora, uma coisa meio que pode perceber é que dentro do PT, essas pessoas não tinham muito ainda bases, né? Eu acho de uma maneira geral do PT, né? Esses grupos trabalhavam e tal, toda essa articulação. Mas tinha um discurso, eu chamava de base aérea, ainda me lembro. E a PRN, eu acho que foi um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro momento onde houve uma oportunidade de se trabalhar com uma base mais ampliada, né? Foi, eu diria... poder contar com uma pessoa que podia ser eleita, havia possibilidade... Eu diria que os comerciários foi o início, né, com o Aldemir. O Aldemir fez um bom trabalho lá, né? Chega na eleição de Vila. Exatamente. Que começa antes com a Ciredol, né? Mas nunca teve o peso... Como ele está dizendo. Maior, né? Nunca teve o peso, assim, da PRN, que depois vai virar o SINT. Tanto que é o mesmo grupo até hoje, não é isso? É isso que se chama renovação de liderança. O pessoal Esse era um dos problemas que discutia muito no PT. Porque havia algumas divergências também, porque o pessoal achava que o sindicato deveria ser subordinado à candidatura. A história de correio de transmissão. Correio de transmissão, o pessoal do SINT sempre defendeu que o sindicato deve ser um apêndice do partido. Sempre. É uma discussão grande, né? Sim, teve um momento também. Por que também, por exemplo, Mineiro, Edmilson, Bosco, Alex... por que eles não tiveram uma presença tão grande nessa reconstrução em Natal? Aí vem hipótese. Porque é um momento que o pessoal não sai do PT nacional, o genuíno e tal. É um momento que eles consideram que o PT é um mero partido reformista, tanto que nos debates públicos, por exemplo, o Mineiro e o Edmilson ficavam criticando o partido publicamente, porque eram uma organização reformista, não era revolucionária, etc, etc. Eu mesmo tive debate com eles. Isso que ano, mais ou menos? 85, por aí, 84, por aí. Então, assim, havia, sim, um detalhe importante que a gente não falou, que é a questão do movimento pela Constituinte, o movimento popular, que foi criado pelo Sabino, principalmente. Nesse movimento, só quem participava era a gente da PCR. Que os outros movimentos achavam que a Constituinte era reformista. Né? Eu me lembro de uma reunião lá com o Genuíno lá em São Paulo, os caras eram contra, imagina. Então, assim, ou seja, era a ideia de que os grupos, os chamados grupos de esquerda, sempre resistiram a participar do executivo, faz parte. Isso é internacional, né? Você participa do legislativo, mas não do executivo. O Partidão, por exemplo, só vai participar muito recentemente. Inclusive o Prestes foi candidato a senador, exatamente. Né? Então, esse foi um momento muito importante no Rio Grande do Norte. Eu me lembro que a gente montou lá 800 pessoas lá no Centro de Convivência, o Movimento Popular Pró-Constituinte. Foi uma coisa extremamente importante, né? Que aí foi o período também que eu fui candidato. Em 1986, eu me lembro que eu só faltei, emagreci uns 7 quilos, imagina, depois já para imaginar como é que eu... comprei um projetor de slide lá no Chico, mandei buscar um bocado de coisa lá no Ibrades
E eu passava como é que eram as constituições, no sindicato, nas escolas, né? Fiz uns textos sobre as constituições no Brasil, e teria que procurar esses textos também, né? Desde 1800 e tanto, como era que a população era excluída do destino do país, etc, etc. Então você escreveu cada texto ali. Eu escrevi uma vez por outra, uns textos. A gente tinha um grupo, que era o grupo da gente. Eu, Cícero, Kátia, Gilca, Rossana, tinha um menino lá de São José de Campestre, e tinha mais uns 2 ou 3. Essa Cátia, qual é o nome dela? Kátia Santana. Teve até aqui, muito rápido. Foi. São Paulo. Em São Paulo. Hoje ela é secretária de saúde lá de Marília. Nutricionista. Né? É, nutricionista. Então, aí, mas é porque os grupos do PT eles foram se diluindo também. Aí o fim só a história que vai dizer. Pronto, então, Aldemir, a gente agora vai para o último bloco, né, do nosso segundo programa sobre a história do PT no Rio Grande do Norte, né? E hoje a gente está enfatizando uma pessoa muito importante, uma pessoa que vem da academia, vem da universidade, que foi Lincoln Moraes. Porque Lincoln para quem conhece as primeiras campanhas, né, desde 82, Lincoln era o cara que fazia os programas de governo, ajudava esse tipo de coisa, né? A construir. Fale um pouco sobre Lincoln, quem está nesse programa. Lincoln era um dos maiores conhecedores do marxismo também na época, né? As discussões importantíssimas que a gente fazia. Às vezes havia divisão nas visões, né? Cada corrente tinha. Por uma vírgula a gente fazia uma discussão sobre Marx, ou sobre Lenin, ou sobre Trotsky, ou sobre outras grandes personalidades da história do marxismo. E Lincoln era uma peça importante, né? Na academia, um cara bastante simples, popular, conversava com todo mundo. E sem frescura. Sem frescura. Tinha Salete, que também era outra professora. Tem que ouvir Salete. Que hoje está em Brasília, que morava com Lincoln, era companheira dele naquele momento, que foi peça importante para as mulheres, para a discussão sobre os temas que hoje já faz quase 40 anos, mais de 40 anos, e naquele tempo estava se iniciando uma discussão sobre a igualdade, sobre as mulheres na vida e tal, e o machismo imperante naquela época era muito maior do que hoje. Bom, então vamos continuar e o último bloco do nosso especial hoje da história do PT no Rio Grande do Norte sobre Lincoln Moraes. Isso aqui, Aldemir, na prática, nós estamos fazendo a nossa experiência da Universidade Popular. Pois é, uma grande ideia, né? É a 51. Vamos trabalhar, né? Aí também tem o detalhe, aquele momento que o PCBR deixa de considerar o lance do executivo, né, da parte mais assim, política, e entra nos sindicatos, né? A galera do PCBR, de alguma forma, começou a priorizar mais a questão sindical, né? Não, eles já priorizavam. Tanto que o Aldemir tinha uma presença. Talvez o esquema porque também Rubens teve a campanha e Rubens depois foi embora. Aí o pessoal ficou meio de bobeira. O Rubens nunca teve. O Rubens era bom de comício, mas nunca foi, não fundava diretório, né? Até tinha o Aldemir para fazer isso para ir. Organizativa mais direta. Era assim, assim, vamos dizer assim. A grande liderança não podia sujar as mãos, não era isso? Então, vamos dizer. Estou brincando, é claro. Com a formação, né? Ele não. O Rubens, assim. Havia uma grande preocupação com a formação das pessoas que estavam. A pessoa, vamos dizer assim. O Rubens, ele ia para os comícios, ia para os encontros e tal, claro, viajava e tal. Mas quem botava a mão na massa era Aldemir, o Raimundo Vitorino. Ele tem aquele grupinho dele, né? Depois Brasília, né? E outras pessoas, né? O próprio Regis, que tinha ligação, não tanto quanto, mas tinha. Né? Depois, porque o Rubens também também vinha e voltava. Era. E também aquele negócio.
está no emprego, vai para o outro, vai para Recife, volta para Natal. Porque ele também tinha essa história. Estava sempre em movimento, né? Tava, eu me encontrei várias vezes com ele em reunião do diretório nacional, porque depois eu fui presidente do partido, mas depois de muito tempo eu me encontrei muito com ele no diretório nacional, mas aí no clima ótimo, né, tudo bem. Ou seja, eu acho que o problema é que o PCBR ele passa a sofrer uma pressão violenta. Eu mesmo, assim, individualmente, dei apoio, digo, pode botar meu nome, que eu acho um absurdo vocês serem perseguidos e tal. O mesmo papo que eu tive com o Aldemir até sobre isso. Cacete, aí mesmo o Silvio Maranhão, né, que perdeu um espaço muito grande, eu me lembro que no encontro de Brasília, ele veio me procurar, vamos discutir e tal. Mas aí ele foi muito escanteado. Bruno Maranhão, que é Silvio Maranhão. O pessoal ficou cismado, né? Ficou. E aí começaram porque o Lula sempre teve um preconceito com os grupos de esquerda, assim, né? Não fazia as alianças, mas sair para lá e para cá e tal, né? Diferente de outras pessoas que tinham uma relação mais, vamos dizer assim, mais fraternal, como é o caso do Olívio Dutra, né? E outros membros, né? Então, assim, mas o fato, assim, que para entender a história do PT, tem que entender a questão desse grupo. Hoje você não tem mais grupos assim, né, como tinha antigamente. Né? A pessoa dizia, estão fundando a nova tendência. Que conversa. Falam em tendência marxista, tem uns grupos aí. Mas... O pessoal do Jorge Almeida saiu faz tempo, está no PSOL faz tempo. Né? Jorge Almeida, que era da antiga P. Enquanto partido mesmo, Fátima começa a participar como? Depois que vira deputada mais, né? Não, ela vai, essa história que você está dizendo. Ela eu lembro que essa época circulava muito, eu só vejo Fátima depois de... Não, quando ela foi presidente, ela passou, veja bem, do CIT você vai ter algumas lideranças, que é o caso do Júnior Souto, o Mineiro e a Fátima, principalmente, né? Tem outras pessoas também. Tinha o Udes, mas não foi nem eleito, a Fátima Cardoso, que é a atual presidente. E a Fátima, ela se filia, ela se candidata, se elege e passa aos poucos ter maior participação, mas realmente não foi assim que ela tivesse uma grande participação e depois se elegeu, não. Ela tinha uma participação no movimento. Nesse sentido você tem razão, né? Quer dizer, ela tinha um grande... mais mineiro do que Fátima, né? Não, Mineiro sempre teve uma vida partidária. Mineiro você sempre vê, né? Na campanha de 82 ele está na direção do material, né? Que era exatamente lá nessa casa do pai do Zezinho. Que era, né? Ela tinha... A famosa história lá do mimeógrafo, né? Quem comprou foi eu, mimeógrafo a álcool. Tinha mimeógrafo a álcool que eu comprei antes. Mimeógrafo a álcool, a pobreza da nossa. Eu me lembro bem que era... Saía uma tinta azul, eu me lembro bem na minha cabeça, aí quando você fala, eu me lembro. E todos são iguais, né? Porque só muda o... Aí depois tinha a gráfica, na qual o Luciano, né, tem um papel central, né? Luciano Almeida, tinha um irmão dele, né, o João Maria, e o pai dele foi candidato também, não é? Era bem ativo, né? Era. Quer dizer, aí, você fica no PT até que ano? Que você acompanha mesmo assim, até a campanha de quem? Para ter uma noção de data. Não, eu saí oficialmente em outubro de 2003. Certo, então a gente está Não, mas tem um intervalo, porque eu fui fazer doutorado em São Paulo. Que eu continuei no PT, mas não, evidentemente estava lá. O doutorado foi que ano? Eu saí, eu acho que, deixa eu ver, 97. Se eu não me engano, eu saí no início de 97. Eu fui morar em São Paulo. Passou uns 3 anos por lá. 4 anos. 4 anos e pouco. E até se foi sobre o PT? Foi sobre o PT. Eu tinha contato com várias pessoas do PT e alguma atividade. Inclusive, eu apoiei até o Nabil Bonduque lá da Milênio. O vereador apoiou o Nabil Bonduque para vereador. Não, eu militava, mas evidentemente que não era a mesma coisa. E eu tinha contato porque, como tinha as prefeituras,
as prefeituras, né, do PT, que era a minha tese, eu tinha contato com a direção nacional e tal. Que, aliás, um pessoal amador de impressionante. Eu mesmo dizia, me sinto em casa aqui, tão esculhambado quanto no Natal, eu nunca vi. Os caras não sabiam nem direito qual era a prefeitura que tinha. O PT ganhou 2 prefeituras em 82. Uma no Maranhão, eu acho que é Santa Quitéria, e Diadema. Ele nem sabia o direito do Maranhão, eu que passei material para ele. Eu quis organização. O pessoal de São Paulo é totalmente amador. Você vai para São Paulo, depois vai para Porto Alegre, né? Porque eu fiz a prefeitura de Fortaleza, da Maria Luísa Fontenelle, a da Luísa Erondina e de 3 governos do PT em Porto Alegre. Então, as 3 prefeituras, que é a segunda parte da tese. Qual foi o ano que Salomão entra no PT? Sim, entra. Porque a gente já está em que ano aí? 80? Deixa eu me lembrar, tivemos uns paus terríveis com Salomão. Porque começou com aquele negócio rompendo o cerco, né? Negócio de começar. Em 86, eu me lembro que em 86 eu fui candidato, nós tivemos até uma reunião, eu, Willy, Manu, muita gente. Ele não era do PT ainda. O Salomão, e o Zé Bezerra e o Fernando, era de um racha do antigo Partido Comunista. Que é o pessoal do movimento Gregório Bezerra. Não, Gregório Bezerra, que é parecido, mas não é. E aí depois. O pessoal da Casa da Música, tem um negócio meio esquisito ali. Zé Bezerra, tinha umas coisas por ali. A TV DHNet está começando a fazer uma série com os fundadores do PT do Rio Grande do Norte. E para você ajudar a TV HNet, compre uma caneca de Lula para ajudar a TV HNet. 2 por 50, 1 a 30. Eu acho que agora. Nessa época, porque aí é quando o Salomão entra no PT, Inclusive com o Zé Bezerra. Cacira era muito próximo. Mas depois que conheceu, né? Ficaram amigos e tal. Mas aí eu não acompanhei a entrada do Salomão, não. O que eu acompanhei foi, eu era da direção estadual e eu dava apoio para a prefeitura de Mas a Janduís. entrada foi em cima de discussão, foi função já de lance eleitoral. Olha, eu sinceramente não sei te responder. Lance de campanha, né? Não sei. Mas teve relação. Eu acho que teve alguma relação, porque ele fez uma gestão muito boa. A gestão dele foi muito boa, né? Eu acompanhei tudo. Referência no polo. Referência enorme, né? Um cara. E aí ele entra no PT, vem com todo o Tanto é que gás. Eu apoiei o ministro da Agricultura lá na gestão do Zé Bezerra. Aliás, eu indiquei. E a Gil que eu apoiei, né? Não fui eu que indiquei, mas eu apoiei. O Salomão, o problema é que ele passou a fazer uma aliança com o Zé Agripino, o Zé Agripino, e queria que o PT apoiasse. Isso não era tão claro, né? Você sabe como é essas coisas, né? Mas teve uma reunião lá no Cinti, inclusive, né, que não passou essa discussão. Depois nós tivemos uma reunião no Sindicato dos Comerciários, que aí o pau cantou. Aí o pau cantou mesmo, eu me lembro que foi bem até 1h da manhã essa reunião. E ele praticamente desistiu, e desistiu dele, porque ele queria que passar essa, vamos dizer assim, essa aliança. Porque, assim, por exemplo, eu fui durante muito tempo da direção nacional. Só que ele não conseguiu formar um grupo. não. Ele não tinha grupo dentro do PT. Isso foi um problema para ele. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vou pegar o caso do Mineiro. Eu que sempre tive muita divergência com o Mineiro, mas, por exemplo, como o Mineiro era vereador, o Mineiro trazia as discussões da Câmara para dentro do partido. Eu me lembro, por exemplo, que uma vez o Marcílio Carrilho fez uma proposta para o Mineiro, teve essa reunião da direção municipal, o Mineiro defendeu a proposta de alguns acertos com o Marcílio Carrilho e ele foi derrotado. E o Mineiro, meu Deus, eu estou dando um exemplo. Na questão do Alto Tinoco, o Mineiro defendeu o apoio ao Alto Tinoco, foi derrotado. Eu e o Hugo, o outro, defendemos que deveria ter candidato próprio.
que terminou saindo o Valdes Pinheiro, né? Vamos dizer assim. Na frente, né? Então assim, então o Salomão nunca foi muito nunca foi um cara do PT, vamos dizer assim. Então ele queria formar um grupo mais amplo, porque tem uma coisa no PT que é importante. Na própria prefeitura dele já tinha gente simpática ao PT também. Tinha, que aí o Zé Bezerra entra, né? A Irene, que era vereadora, que passou a fazer parte da tendência da gente também. A Irene, vereadora. Então, ele Que podia perder também uma certa influência dentro da própria. ele sempre sentou. Então o Zé Bezerra, como eu disse, o Zé Bezerra, você tem fastio de poder, como você não pode ser prefeito, cara. O cara que não estava muito aí, deixava as coisas correr frouxo. Eu me lembro que até o Nabil Bonduque para lá, mesmo que a Mádia, que era minha companheira da época, e a Dulce, levaram o Nabil Bonduque, né, que é um dos melhores caras que foi da prefeitura da Erundina, para apoiar e tudo. Fizeram proposta, a Mádia fez uma proposta linda, que era você pegar a água das casas, irrigava fruteiras nas calçadas, etc, porque diminuía o calor, tinha fronteira, tinha a sombra. Aí aquelas falam lindo, mas também não vai. Sabe aquele negócio vai enrolando. A Dulce fez um projeto de um parque, nem sei. Mas aí tem que entender uma coisa que é central dentro do PT, é assim. Apesar de hoje estar cada vez mais se acabando, mas tem muitas aquelas pessoas que, vamos dizer assim, que entraram depois do PT, depois de muito tempo, vamos dizer assim, elas nunca sempre foram vistas meio assim, como regra. O Salomão entrou depois, já entrou por cima. Então o clima já foi. Por exemplo, eu atribuo a boa relação que eu tenho com o PT pelo fato de eu ser um dos fundadores. E também tem uma relação legal, de as divergências, as coisas são um pouco. Dilma teve esse problema, Dilma era do PDT. Nunca foi engolida pelo PT. Por quê? Porque não era fundadora, não sei o quê. Tem uma série de coisas assim que para entender o PT, tem umas coisas. Eu atuei muito. Em 82 eu atuei mais ou menos, mas tinha essas divergências. Mas depois eu atuei muito em programa de governo. Porque aí, por exemplo, área rural. Como eu trabalhava na CEPA, várias pessoas, colegas, apoiavam saúde. Então trabalhei muito em programa de governo, um pouco de televisão, né, que a gente até trabalhou um pouco junto, assim. Mas Em que campanha vocês fizeram em termos de programa de governo? Tanto 85 municipal e estadual. Estadual. Eu me lembro, por exemplo, que quando o Júnior Souto foi candidato em 88, nós nos reunimos muito lá no hotel. Como é aquele hotel ali em frente ao Shopping Portugal? Como é que é o hotel? Maine. Tem o Maine e tem o outro. Residência. Era o Maine. Nós reunimos muito no Maine, inclusive, tinha várias discussões, porque o pessoal era contra o programa de governo. Claro que essas coisas o pessoal não diz assim, né? Era contra o programa de governo, era contra o grupo de apoio que eu defendia. Eu era considerado da direita, porque eu defendia grupo de apoio. Eu achava assim, que você tinha que ter grupo de apoio, e as atividades você dividiria com o partido, claro. Quem criou as festas fui eu, por exemplo, no Violão de Ouro, não sei o que, tudo. Porque as entradas iriam para o PT, o dinheiro das entradas. Aí aquelas histórias, os caras caíram de pau, depois começaram a adotar tudinho. Né? Aquela história é ótima, você cai de pau depois. Então, eles eram contra o programa de governo. Contra por quê? Porque mantinha as raízes stalinistas, o anarquismo foi sendo derrotado cada vez mais, né? Vamos dizer assim, as raízes anarquistas do partido. Mas ficaram as raízes sindicalistas e um pouco cristãos também, né? Que os cristãos, eu considero que os cristãos têm muito de anarquismo, e a raiz stalinista, né? Então o pessoal era contra, ou seja, achava que tinha que ter uma plataforma para disputar a eleição, mas não para governar. E no dia a dia, qual era a relação do PT
de 82 para cá com o restante dos partidos? Era sempre assim, tensionada ou tinha alguma relação legal com a... Não, a minha interpretação, não sei a do Cícero, minha interpretação é que a relação não era boa. Na realidade só tinha o PMDB, não é isso? Assim, para você ter alguma... eu sempre tive uma relação muito boa com os caras do PMDB, por exemplo, o Manu, que era da Tendência Popular, sempre foi muito amigo meu, por exemplo, mas o partido era contra. Dentro do próprio PMDB exigia pessoas que foram da esquerda. Tinha o Roberto Furtado, dava para conversar, né? Então assim, o pessoal não era contra, tipo assim, nós somos o super e o resto é o resto, né? O Manu, por exemplo, entra no PT, mas nunca teve o espaço todo, exatamente porque não foi fundador, né? Nunca foi fundador. Então, quando você não é fundador, não é considerado, tipo assim, o cara de fora que entrou no PT, não é um petista, tá entendendo? Tem esse negócio que eu estou meio desatualizado, mas eu acredito, mas tinha um peso enorme. Tem um peso muito grande, né? Então, assim, você tinha... Porque você também não tinha quase ninguém, assim, quem seria do MDB, do PMDB, que você poderia ter algum contato? O próprio Salomão, que vai entrar depois, que o pessoal não era muito a favor. Eu acho que o Crispiniano tinha contato, se eu não me engano, assim, de conversar com até morar em Mossoró e tudo. O Manu, que era e é amigo meu, o pessoal trabalhava comigo, a gente trabalhava junto. O Horácio Paiva, que aí depois a gente teve várias divergências por causa da CUT com o CLAT, rachamos e tal. E tinha várias pessoas, né, que assim, individualmente, mas como um todo, o pessoal era contra. E quando chega o PDT, a coisa facilitou um pouco, né? O PDT facilitou. Nós tivemos reuniões, inclusive, com o PDT, na sede, que eu fiquei representando o partido, a sede do PDT, que era ali na Princesa Isabel. Princesa Isabel, tinha uma salinha do PDT. Nós tivemos várias reuniões antes. Isso a turma de Valdes. Já era uma turma, eu acho que... Porque depois, quando não, foi um pouco... aí quebra tudo, né? Foi um pouco antes do Valdes, mas houve algumas reuniões. Sim, PCdoB passou... Sim, PCdoB teve uma... PCdoB aqui no estado sempre teve uma relação muito boa. Quando estava Lírio e Glênio. Né? Era muito boa. A gente se reunia muito com eles. Tinha divergência, claro. E com a turma do antigo partidão, tinha conversa? Não. O Hermano? Não, o Hermano era terrível. Só alguns foram se aproximando depois com o Juliano, né? Siqueira. O Juliano já entrou meio para assim, né? Já morava no Rio, né? Não, eu conheci o Juliano aqui em 78, mas depois ele vai para o Rio. Eu acho que passa muito tempo. Na universidade ele estava saindo. Não, eu acho que entre 80 e 90, mais ou menos, eu acho que ele ficou fora. A turma do partidão não tinha conversa. Não, porque o Hermano também era parada. Por exemplo, eu me lembro que numa reunião da CUT, lá na FETARD, por exemplo, eu estava pela Associação dos Sociólogos, a Cátia estava pela União de um bocado de coisa assim. Eu me lembro que houve uma intervenção do governo que botou o cara eleito do Sindicato da Construção Civil para fora. Eu me lembro que o Hermano defendendo o interventor, e a gente contra. Então não dava para discutir com o Hermano. Eu me lembro que a Cátia disse até assim: é mais fácil a gente passar pela DRT do que pelo partidão. Eu lembro da frase dela. Ele era terrível, né? Assim. Então, assim. Era a mesma coisa, tinha conversa. Não, ele não estava aqui na época. Ele não estava aqui. Então, quem era o pessoal do partidão? A gente tinha, assim, por exemplo, eu apoiei bastante a candidatura do Horácio, mas mais individualmente, para o bancário. Tinha várias pessoas do partidão que tinha uma relação muito boa, assim. Tipo assim, encontrar nos comícios, assim, pré-testado. O PT chegou a ter alguma conversa com o pré-testado, com o Rupiano?
Não, eu me dava muito bem com pré-testato, assim, mas de conversa no sentido de. Da entrevisteira, de ter uma aliança, não, nunca, que eu saiba, não. Pelo menos oficialmente nunca teve. Não, havia, né, discussões em algum momento, mas assim, Era. amizade e tal, mas Era, de você se encontrar nos comícios, o destoque político, você se encontra nos comícios, oi, e tal, né? Novidade. Ô, diga aí e tal. E aí? Mas não, o que havia era. Houve um início com o PDT que não levou a nada, e com o PCdoB, que sempre teve uma relação de aliança e tal, tal. Com suas respectivas, se reunia muito na sede do PCdoB, por exemplo. Ali naquela coisa que era no centro. Agora. Lá no Nordeste, né? Nordeste. Atrás de Cine Nordeste. A gente se reunia muito ali, tinha muitas. Walter Pinheiro. Com o Valdson. Não, o Walter, o jornalista. Ele saiu, mas. Walter. Mas ele saiu depois, né? Ele participou das discussões iniciais também. Ele foi para o CERN, aí quando o PCdoB rompeu, ele ficou. Foi. Então não havia, porque veja bem, era o PT, a aliança que tinha. Walter Medeiros. Jornalista. Exato. Com o Valdson houve muita discussão interna. Eu, particularmente, defendi que o Walter devia sair na cabeça, e nós ganhamos essa posição. E o Hugo queria sair candidato, mas não passou o nome do Hugo. O Hugo ficou vice, né? Vamos dizer assim. Com o Walter sempre tive uma relação muito boa. Eu me lembro muito boa, que eu discuti programa de governo. Eu assessorei muito o Walter, inclusive na televisão, várias coisas. Então, assim, mas era mais. Não era por causa do partido, era mais por causa do Valdson, né? Que sempre teve uma postura. O estilo dele ajudava, né? Bastante, né? Um cara assim meio paizão. Né? Eu me lembro bem que depois da eleição. Quer dizer, aquele velho é um escroto. O cara chamava Valdson de escroto. É demais, Dá né? raiva, né? Era um cara, era um gentleman. Eu me lembro que quando passou a campanha, eu me senti quase na obrigação, né? Porque era casado com a mãe, nós fizemos um jantar para ele e a esposa dele. E assim, sabe? Porque o cara tinha uma postura muito boa. E só aguentar os pentelhos, rapaz, era demais, né? E ele aguentou assim, firme. Não, eu acho que, como eu falei, eu saí do PT em outubro de 2003. Eu não entro muito naquela de estar arrependido, sabe? Tanto não me arrependo de ter criado o PT com outras pessoas, como não me arrependo de ter saído. Eu não fico lá, se eu tivesse feito aquilo, lá, se eu tivesse feito. Não. Eu acho que o PT foi uma tentativa nacional, estadual, extremamente interessante, que merece ser melhor estudada. Ser melhor estudado porque tem umas particularidades muito grandes e que você não deve reduzir, assemelhar simplesmente ao ciclo dos PCs, dos partidos comunistas, e nem deve assemelhar ao ciclo dos partidos sociais-democratas, né? Eu acho que hoje o PT, essas coisas questionáveis, sem entrar em detalhes, mas eu acho que foi importante a criação do PT no Estado, teve um papel importante, inclusive nos movimentos sociais. Né? O PT teve, assim, quanto militantes do PT, no próprio SINT, no Sindicato dos Bancários, no Sindicato dos Professores do FRN, Sindicato dos Comerciários, no Sindicato, bem menos, até porque não tinha muita importância, dos sociólogos, no IAB, né?
Então sempre teve uma importância muito grande, né? Eu acho que mas acabou esse ciclo, né? Eu acho que foi extremamente importante da gente reavaliar, né? Reavaliar. Hoje há um movimento, não há um movimento, há indícios, há uma certa predisposição de fazer algumas discussões mais importantes do que é que houve, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é uma coisa que deve ser vista. Eu acho que é muito se a gente começar a contar que da trabalheira, foi começar a contabilizar os carros que foram perdidos. Eu acho que dá uns 15 a 20 carros, só para ter uma ideia. Eu participei com 3 que foram perdidos. Né, perdidos assim, né, das trabalheiras muito grande, né, e é uma coisa que deve nós fora Janduís e algumas prefeituras mais recentes, mas deve ser estudado também as prefeituras do PT, que é uma coisa muito interessante, né, que é a mais teve uma presença mais conhecida, foi a prefeitura de Janduís, né? Eu acho que é isso, nós podemos retomar, né? A gente foi basicamente até 85, né? Como eu falei também, foi o período que eu fui fazer o doutorado fora, a partir de nós, porque tive uma participação depois muito mais na coordenação de programas de governo e alguns programas de TV bem menos, né, e de rádio, né, mas a discussão dos programas de governo acho que foi uma experiência extremamente interessante, né, porque foi um instrumento de aglutinação das pessoas, e isso a gente conseguiu. Foi um excelente instrumento de aglutinação das pessoas. Não conseguimos ter uma discussão mais no chamado povão, como se diz. Aí foi um erro, né? Um erro às vezes é muito difícil também. Não conseguiu alcançar, né? Não conseguimos alcançar, né? Até porque a esquerda, de uma maneira geral, sempre acha que a população é organizada, só para vocês terem uma ideia, quando o PT começou a sua primeira prefeitura, mais conhecida de Diadema, de 1982, havia muito aquela ideia de governar com os conselhos populares. E os prefeitos do PT, na década de 80, de 82, 85, 88, de repente, quando procuraram os conselhos populares, não tinha. O Gilson, lá em Diadema, Maria Luísa Fontinelli, disse assim, mas como é que você defende governar com os governos populares? Eu disse que eu não sei esse direito, não. Era um dia que teve aqui e me convenceu que tinha que governar com os conselhos populares. Então, para você ter uma ideia, então, a organização popular no Brasil é uma coisa muito frágil, né? Muito discurso, muita coisa. Mas, enfim, eu acho que isso a gente pode retomar, claro, né? E ver como faz, chamar outras pessoas. Eu acho que o que eu procurei fazer aqui foi muito mais mostrar, vamos dizer assim, outras origens, as origens do PT, porque o pessoal já pega, coloca dados interessantes, dá uns depoimentos bons, mas já pega a partir de outros momentos, né? Então, a vinda do Manuel da Conceição, que é uma figura histórica importantíssima e pouco lembrada, né? Interessante que o pessoal conhece pouco o Manuel da Conceição, da importância que teve, e ele teve uma importância muito grande aqui vamos dizer assim, decisiva na fundação do PT, decisiva assim, peso muito grande, como em outras coisas. Ele está no Maranhão ainda, né? Eu vi umas declarações dele recentemente, há uns 5 meses atrás. Então a origem do PT teve isso, ou seja,
a partir de vários grupos de esquerda da época e os cristãos, né, que tiveram... Eu faço uma separação que muita gente não gosta, mas eu acho que católico é uma coisa e cristão é outra, que eu acho que tem uma diferença. Então os cristãos tiveram um papel importantíssimo também na fundação do PT. Eu acho que é isso, né? Não sei, qualquer coisa aí a gente volta tranquilo. Quero agradecer a todos os companheiros que assistiram o programa, o primeiro programa sobre os fundadores do PT, que é com Chico Pedro. Quero convidar os companheiros para o próximo, que é uma pessoa muito importante na fundação do PT, e vamos apresentar no próximo programa.